Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente para nos dar aquela força. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar os vídeos nos grupos de família aí. Conseguimos bater a meta dos 500 inscritos e agora estamos na meta aí de 1000 inscritos. Um passinho de cada vez e vamos na fé aí, e obrigado pela atenção de todos. Bom pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre novas gerações. Eu estou no momento com 34 anos e eu sou um professor. Trabalho nas escolas, trabalho com educação, sou professor de geografia e trabalho também como professor de luta. Sou especialista em jiu-jitsu, mas a gente trabalha a luta em pé também. E hoje eu sou aquele que orienta, né? Estou com os meus 34 anos, hoje eu sou aquele que orienta. Eu dou aula para crianças de 4 anos até adultos e idosos de 70 anos. Minha turma já teve essa amplitude aí, dos 4 aos 70. Então eu trabalho com orientação e formação de pessoas, independente da idade. Mas um dia eu fui aquele que eu fazia parte da nova geração, né? Nasci em 1987, então eu recebi orientação de pessoas. No mundo das artes marciais, praticamente eu só tive maus orientadores. Até o momento, hoje eu tenho bons orientadores, tenho pessoas que me orientam de uma forma assim, são verdadeiros mestres. Mas eu já passei por diferentes localidades aí que não tinha pessoas que realmente me orientavam de uma maneira correta. Na minha adolescência, eu não tinha nem muitas figuras adultas que me orientaram de maneira correta. Praticamente era só o grupo de amigos ali mesmo e um influenciava o outro. Então, adolescente fazia muita besteira, né? Fazia muita cagada. Eu não tive uma boa orientação. Quando eu comecei a dar aula de luta, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: falei, olha, eu quero ser o mestre que eu não tive. Quero ser o mestre que eu não tive na minha adolescência. Porque quando eu comecei a lutar, qual que foi o meu primeiro contato com luta? Filmes, desenhos, jogos de luta. E sempre tinha aquela figura do mestre, que era alguém com muita sabedoria e que auxiliava o herói, né, ou a heroína no seu caminho. Então o mestre era aquela pessoa que no momento de crise, no momento de afobação, no momento de ansiedade, ele aparecia e acalmava a pessoa e guiava os caminhos da pessoa. E comecei a dar aula de jiu-jitsu em 2014. Eu não tinha sabedoria, nem tenho ainda. Tem muita coisa para eu aprender ainda. Claro que eu acredito que eu estou mais maduro, sou uma pessoa mais madura, moralmente falando, eticamente falando, mas tem muitas coisas que nós precisamos amadurecer ainda, né? Mas quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, eu pensei nisso. Eu falei, olha, eu quero ser aquele mestre que eu não tive. Porque eu já tinha na minha cabeça que eu ia abrir caminhos para outras pessoas. Que o trabalho que eu ia executar, eu buscava a minha performance, continuo buscando a minha melhor performance, mas eu penso também nos caminhos que eu ia abrir para outras pessoas. E foi realmente isso que foi acontecendo. Dentro do mundo do tatame ali, que nós temos um contato mais próximo, a gente percebe mais nitidamente essa abertura de caminhos que nós fazemos para essas pessoas que buscam o nosso trabalho aqui. Na escola isso é um pouco mais difícil, cara. A escola, ela tá cheia de problemas. Eu vou dedicar um tempo aí a voltar a playlist lá, Educando o Educar, mas vai ser pesado os vídeos, vão vir muitas críticas à escola aí. E na escola nós estamos muito distantes dos alunos, muito distantes dos pais dos alunos, então a gente tem que correr com matéria de livro, e aí até a própria ciência não se desenvolve dentro da escola, sabe? A escola está sendo mais um tapa-buraco do que... Mas de qualquer forma, a nossa presença ali acaba estimulando aquelas gerações que entram em contato com nós. O que eu tenho percebido, pessoal, nos dias de hoje, apesar de ser uma pessoa comum, um homem comum cheio de erros, eu acredito que eu ainda tenho algumas qualidades e essas novas gerações já estão me utilizando como referência. Então isso faz com que eu tenha que ter muito mais discernimento
nas ações que eu vou tomar. Porque se eu errar, esses erros também eles vão influenciar as ações das novas gerações. Então eu percebo isso, quando eu entro numa sala de aula, por exemplo, os alunos ficam todos eufóricos lá com a presença do professor Yuri, ou quando eu chego aqui no tatame e os mais jovens, na hora que eu vejo, o pessoal já levanta, os mais jovens ali, já levanta, vem dar a mão para mim, já vem com um sorriso no rosto. Então eu percebo nitidamente a importância que minha presença tem na vida dessas novas gerações. Então eu tenho que me esforçar para ser o melhor possível, para poder realmente orientar esses alunos da maneira correta na vida deles, para que no futuro eles lembrem disso que eu fiz e sejam eles aí aqueles que vão abrir caminho para as novas gerações. Sejam eles que vão abrir caminhos para as novas gerações. O nosso treinamento, a nossa formação como pessoa, ela tem que passar por algumas durezas. Então eu não sou uma pessoa que durante o treinamento, durante as aulas, eu vou ficar passando a mão na cabeça das pessoas. Eu não vou fazer isso porque ninguém passou a mão na minha cabeça, não. Eu sou uma pessoa que, até por uma questão cultural da nossa família, é pancadaria. Então nós aprendemos de uma maneira ríspida. E isso fez com que eu me tornasse, pelo menos um pouco, forte para enfrentar os problemas da vida. Então é dessa forma que eu educo as novas gerações também. Momento de alegria, fez merda, vai tomar pancada, vou ser ríspido. Mas é o caminho que eu encontrei para educar as novas gerações. E nesse caminho, de educar as novas gerações, conversando com os adultos, eu tento deixar bem explícito isso, que não é apenas o professor que está lá guiando e coordenando as novas gerações. Todos os adultos são exemplos, maus ou bons, mas de alguma forma você vai refletir alguma coisa nas novas gerações que estão te olhando. Então, durante o treinamento aqui na academia, que nós temos uma intimidade maior, a luta ela exige isso, cara. A gente luta aí, se bate, então é mais próximo o negócio, sabe? Estou sempre conversando aí com os alunos mais velhos e tentando mostrar a importância que nós temos como adultos para guiar e coordenar as novas gerações. Muitas vezes, pessoal, os próprios pais não conhecem as potencialidades dos próprios filhos. E muitas vezes os próprios pais apagam os sonhos dos filhos. E esses sonhos, eles são apagados pelos pais e as escolas estão apagando esses sonhos também. Vou dar um exemplo. Tem alguns alunos que eu tenho contato que eles possuem uma grande capacidade de desenhar. São artistas, crianças aí de 13 anos que desenham com uma perfeição muito grande. Alguns pais observam essa capacidade da criança e faz o quê? Investe na criança, leva para um curso, tenta de alguma forma estimular aquele potencial artístico da criança. Esse pai aí está abrindo os caminhos para o filho, tá lá, está influenciando, está construindo um projeto para as novas gerações, por mais que seja só o filho dele ali, está construindo. Agora alguns pais, eu já escutei de alguns alunos que desenham super bem. Eu lembro que eu olhei um desenho de uma menina um dia e falei, nossa, mas é muito perfeito o seu desenho, sombreamento, o desenho em si ali, era muito bom. E ela falou assim, professor, mas a minha mãe fala que isso aqui é perda de tempo. E a menina com uma puta de uma capacidade, e o pai e a mãe não conseguem enxergar que ela não precisa ser uma artista que vai vender quadro, pode se tornar uma designer, sei lá, uma engenheira gráfica, ou se quiser ser artista também não tem problema nenhum, é o caminho da pessoa. Mas quando o familiar chega ali para a criança e fala, isso aqui não presta para nada, e é um super poder que a criança tem ali, aquela super habilidade, você está apagando o sonho da criança, você não está construindo um caminho para a nova geração. Então nós como adultos, nós temos que ser aqueles que ao abrir caminhos, nós estamos investindo nos sonhos das crianças. Então, por exemplo, aqui no tatame tem alguns bolsistas. Tem um bolsista aqui que
o sonho dele é se tornar um cozinheiro, trabalhar, né, como chefe de cozinha. Só que nesse momento ele está treinando. Então o que eu posso fazer para investir no futuro dele, eu vou fazendo, né? A gente conseguir academia, damos bolsa aqui na academia, mas consigo academia também para fazer um treinamento físico, a gente consegue patrocínio para levar para os campeonatos. O que a gente puder fazer, a gente vai fazendo. Mas pode ser que amanhã ou depois, a vida dele não vá se limitar mais ao tatame, que ele comece a construir o sonho dele. Por mais que eu me dediquei um tempo lá ao tatame, a construir a vida dele dentro do tatame, se amanhã ou depois ele for construir a vida dele, o tatame serviu como impulso, e eu investi na vida dele de alguma forma, então estou contribuindo com isso. Então é importante que nós, como adultos, tenhamos isso em mente. Você está conversando com uma criança, está conversando com um adolescente, abrir a mente deles, e não o contrário, porque naturalmente, isso já aconteceu comigo, e pode ser que alguns de vocês que estejam ouvindo o vídeo já tenham passado por isso, mas você conta um plano para alguém, conta um sonho para alguém, a pessoa vem e fala para você que não, isso não vai dar certo, isso não sei o que, pananã. De maneira geral, a maior parte das pessoas tendem a apagar os nossos sonhos ao invés de investir nos nossos sonhos. E quando isso acontece dentro da própria casa, quando um pai, uma mãe acaba apagando um sonho de um filho, isso é pior ainda. Nós deixamos de construir a nossa sociedade. É uma coisa tão pequena, uma coisa tão besta, mas quantas pessoas se sentiram desmotivadas quando um superior veio e reprimiu aquela habilidade. Eu já trabalhei em empresas em que eu colocava em prática ideias que funcionavam, ideias que geravam um progresso no aluno, e por um preconceito o chefe chegar para mim e falar: não, você não vai fazer mais isso aqui para mim não interessa, e coisas que estavam funcionando, coisas que estavam fazendo o aluno desenvolver. Então foi colocado em xeque uma ideia, uma metodologia que funcionava. Não vou mais usar isso por um preconceito, sei lá por quê, na verdade, não sei nem dizer por quê. Já aconteceu em vários locais aí, a gente está trabalhando, colocando ideias em prática, às vezes nós temos um pouco de ousadia, então fazemos coisas que outras pessoas não fariam, mas a gente está lá fazendo, e aí isso soa meio mal, fala: o que esse cara está fazendo, não é assim que faz, não sei o quê. Mas para ter mudança a gente tem que inovar, muitas vezes as inovações geram um pouco de medo, sei lá, e as pessoas acabam vindo te reprimir. Como eu sou um adulto de 34 anos, sofro uma repressão aqui, dá um desconforto, eu encho o saco, peço demissão, vou para outro lugar, continuo trabalhando. Ninguém vai limitar a minha cabeça, mas numa criança não, um adolescente não. Você pode frustrar a vida de uma pessoa apagando o sonho dela. E nós, lembrando pessoal, nós adultos temos que ser aqueles que abrem os caminhos, temos que ser aqueles que incentivam os sonhos. Nós temos que ser esse tipo de pessoa, entende? E é assim que nós vamos construir a nossa sociedade, é assim que nós vamos fazendo com que coisas novas surjam, porque às vezes uma criança pode ser alguém que vai descobrir a cura para uma doença no futuro, mas se nós ficarmos limitando o sonho dela hoje, ele não vai construir essa cura para o futuro nunca. Eu lembro de uma pós-graduação que eu fiz, e eu apresentei um projeto, e fizeram um complô, os próprios professores me degladiaram, assim, me destruíram. Eu acabei a apresentação, as pessoas que estavam assistindo o projeto, a minha apresentação, me elogiaram, e os professores me destruíram. Falei: caramba, cara, fiz o projeto ali de acordo com o que o professor pediu. No final das contas, eu acabei me afastando do universo científico. Falei: pô, você vai lá fazer ciência, fazendo ciência na maior boa vontade, e aí os caras vêm e te esculacham, né? Te detonam como se você fosse um merda. Me afastei da ciência. Hoje a ciência para mim, eu não participo mais na produção de conhecimento científico, não estou mais dentro de uma universidade. Apesar de estar fazendo pós-graduação, sempre que eu posso eu faço uma pós ou outra. Hoje a ciência eu procuro nos livros, nas entrevistas, procuro ver os cientistas falando, tal. E até estou com vontade de voltar a fazer ciência, mas aquela repressão que eu sofri quando eu tinha meus 20 e poucos anos me distanciou. Agora imagina uma criança. Então aquilo lá também me fez refletir na importância que eu tinha como adulto para abrir os caminhos para as novas gerações. Quando eu digo abrir caminho, não é sair abrindo caminho facilitando, dar as ferramentas, né?
ajudar e guiando. Uma criança muito pequenininha, você tem que abrir mais o caminho. Conforme essa criança vai crescendo, você vai dando a capacidade dela abrir os seus próprios caminhos, encontrar os seus próprios horizontes. Mas é importante que nós, como adultos, tenhamos isso em mente e façamos isso, abrimos os caminhos, para as novas gerações. E vocês, pais e mães, prestem atenção nos filhos de vocês, na capacidade dos filhos de vocês, influenciem eles, invistam neles, não apaguem os sonhos deles, porque vocês podem impedir que alguém que pode salvar muitas pessoas chegue naquele patamar, porque o peso e a fala de uma mãe e de um pai é muito pesado. Uma mãe e um pai conseguem colocar um filho lá no fundo do poço, como consegue tirar o filho do fundo do poço. É o pai e a mãe que vai escolher o que vai fazer. E nós, como adultos também, o que a gente vai fazer? Nós vamos guiar as novas gerações ou vamos ficar reprimindo elas? Essa é a ideia, pessoal. Abrir os caminhos, beleza? Tamo junto. Muito obrigado a atenção de todos. E um dia após o outro, vamos caminhando em busca da excelência.